Muito bem, pessoal. Então, vamos falar um pouquinho sobre a articulação do joelho, tá? O joelho, ele é uma articulação muito importante para a gente. Ele é a articulação envolvida aí em vários tipos de lesões, lesões severas, principalmente lesões que afetam os ligamentos, né? Ligamento cruzado, ligamento colateral medial. São lesões que também têm relação com a patela, né? Com aquela articulação fêmur-patelar. Então, basicamente, o joelho, ele é formado pelos dois maiores ossos do corpo, né? São a tíbia e o fêmur. E nós temos basicamente aqui a articulação do fêmur medial, a articulação do fêmur lateral e a articulação patelo-femoral, que é uma articulação muito importante em termos clínicos, assim, de lesão, porque em torno de 1/4 das pessoas apresenta dor fêmuro-patelar, que é um problema muito comum, né? Aquela síndrome dolorosa fêmuro-patelar, que é dor na região anterior do joelho, quando a pessoa agacha, quando ela faz algum tipo de exercício que tenha que aumentar um pouco a pressão sobre a região retropatelar, a região atrás da patela, tá? Então, é uma lesão muito comum e essa articulação tem uma importância muito grande, a articulação patelo-femoral, juntamente com as outras, com a fêmur-tibial medial e com a fêmur-tibial lateral. Lembrando que o quadril, né, o osso do fêmur, é o mesmo osso, o osso do quadril, o mesmo osso do joelho. Então, as alterações do quadril afetam sobremaneira a articulação do joelho. Aqui a gente vê esse ângulo, olha, esse ângulo a gente chama de cérvico diafisário. É o ângulo entre a cabeça e a diáfise do fêmur. Esse ângulo geralmente é de 125 graus em geral. Se esse ângulo é menor do que 125 graus, a pessoa tem um problema de varismo do joelho, né? O varismo do fêmur, que acaba acarretando um valgismo no joelho. E o contrário, a pessoa que tem esse ângulo aqui de 125 graus, né? Um ângulo maior do que 125 graus, que abre muito isso aqui, olha, ele acaba, seria o que a gente chama de coxa valga, ele acaba gerando um geno varo. A gente vai ver essas questões geno valgo e geno varo. Então, uma das razões de aparecimento de problemas no joelho é esse ângulo aqui, ó, que é o ângulo que a gente chama de cérvico, que é a cabeça, e a diáfise do fêmur. Normalmente, ele é de 125 graus. É o ideal desse ângulo. Algumas pessoas apresentam esse ângulo menor do que 125 graus, a gente chamaria de coxa vara. E tem pessoas que apresentam esse ângulo maior do que 125 graus, nós chamamos então de coxa valga, tá? São alterações que vão afetar o posicionamento dos nossos joelhos, né? Aqui, ó, a gente vai ver então essas alterações que eu falei com vocês, algumas dessas alterações. Normalmente, o joelho da gente, ele é levemente valgo, porque o ângulo é de 125 graus. Então, o fêmur, ele não é reto em relação à tíbia, ele tem um ângulo, é um ângulo de 125 graus, tá? Quando você, então, normalmente vê uma pessoa, ela tem o joelho um pouquinho valgo, isso aqui a gente chama de valgo, tá? E quando a pessoa tem um joelho em que o ângulo aqui é menor do que 125 graus, aqui, por exemplo, aqui está mais reto, olha. Então, o que a gente tem? Temos um ângulo maior, um ângulo menor do que 125 graus. Então, eu chamo isso de um geno varo. É um varismo do joelho. Isso acarreta problemas, porque se vocês observarem, quando você tem um geno varo, que está errado, tá, gente? É varo. Você começa a comprimir a parte medial do seu joelho. Você começa a apertar a parte interna do seu joelho. E isso vai levando a uma lesão precoce dessa estrutura medial aqui do joelho. E começa, então, a abrir a parte lateral do joelho. Então, pessoas que têm esse geno varo, normalmente, quando começam a fazer corrida, atividades que tenham muito impacto, acabam sofrendo uma lesão prematura dos meniscos, da cartilagem que recobre ali a articulação. E aí a gente, então, acaba sofrendo aí algum processo de degeneração da articulação do joelho, né? Acaba trazendo aí um pouco dessa, a gente chama de um processo mesmo de desgaste da articulação do fêmur e da tíbia. Pode falar, Igor. Professor, com relação a esses ângulos que o senhor comentou, quando é uma coisa que foge do plano normal, por exemplo, você falou que
pode estar se ela fazer um exercício, por exemplo, de corrida. A gente tem como trabalhar, por exemplo, a parte lateral, a musculatura da parte lateral, a gente conseguir equilibrar isso, tipo, nesse caso é impossível. Nesse caso que eu citei, é uma alteração estrutural. Então, a gente não consegue intervir. Somente uma cirurgia, né? Que vai corrigir aquele ângulo ali do fêmur. Agora, existem casos em que esse valgo, ele não é um valgo estrutural. Ele é um valgo, no caso específico do valgo, que é comum a gente ver, ele é um valgo funcional, né? A pessoa tem uma alteração muscular, uma fragilidade da musculatura, por exemplo, abdutora do quadril, e uma rigidez aumentada da musculatura adutora do quadril. Então, a pessoa acaba aduzindo o quadril e valgiza. Aí não é um valgo estrutural, é um valgo funcional. Esse valgo, ele é passível da gente trabalhar, da gente conseguir melhorar um pouco essa biomecânica do indivíduo e proporcionar para ele uma melhor função. Então, nesse caso, seria um processo em que a gente teria uma alteração que a gente chama de funcional, que é diferente do valgo estrutural, que é essa coisa da coisa do osso mesmo, né? Então, em certas situações, a gente consegue melhorar esse valgo, em outras não. O varo é mais difícil, o varo já é mais estrutural, realmente a gente vê mais alterações estruturais no varo. Beleza? Respondeu, Igor? Respondendo, pessoal, obrigado. Joia. Muito bem. Então, vamos lá. Então, além desse ângulo aí que eu falei com vocês do fêmur, existe também esse ângulo Q. A gente chama de ângulo quadricipital, que é o ângulo formado entre a espinha ilíaca anterosuperior, o centro da patela e a tuberosidade da tíbia. Esse ângulo, nas mulheres, ele é maior, porque as mulheres têm a bacia mais larga. Então, esse ângulo é maior nas mulheres do que nos homens. A gente, então, chama de ângulo Q, ou ângulo quadricipital. É o ângulo de atuação do quadríceps sobre a patela. Então, ele pega a espinha ilíaca anterosuperior, pega o centro da patela e a tuberosidade da tíbia. Aí se traça esse ângulo. As mulheres têm esse ângulo maior. Tem pessoas que têm alterações na posição da tíbia. Isso também aumenta esse ângulo Q. Isso pode ser um fator responsável por problemas na patela, problemas na articulação do joelho, que aumenta o estresse em cima das articulações, principalmente da patela. Tá? O ângulo Q, ângulo quadricipital. O joelho, gente, ele é uma estrutura muito instável, assim, se a gente for pensar na anatomia dele, né? O fêmur, ele é redondo e grande, o côndilo do fêmur. E o platô da tíbia, ele é curto, ele é raso, né? Então, a gente precisa, para poder funcionar bem, de um potente sistema que vai estabilizar o fêmur e a tíbia, que é o que a gente chama do suporte ligamentar. Aqui, alguns dos ligamentos que existem no joelho que estabilizam o nosso joelho. No plano frontal aqui, olha, nós temos dois ligamentos, ligamento colateral medial, ligamento colateral lateral, né? Que são esses ligamentos que suportam aqui medial e suportam lateralmente o nosso joelho. Então, quando eu faço, depois vocês vão ver um exemplo aqui de uma lesão desses ligamentos, o joelho fica frouxo, né? Então, normalmente nós não temos movimento na tíbia de abdução. O quadril não abduz e nem aduz, porque os ligamentos estabilizam, não deixa o joelho nem abduzir nem aduzir, né? Aqui é o exemplo, olha, daquela coxa vara que eu falei com vocês, um ângulo menor do que 125 graus. Isso vai gerar no joelho uma adaptação que a gente chama de genovalgo, né? Aí você vai ter um estresse aumentado aqui no ligamento colateral medial e pode então afrouxar esse ligamento colateral medial, levar aí uma fragilidade maior desse ligamento. Muitas vezes essa coxa vara faz com que haja o surgimento de um genovaro, o valgo, perdão. E o genovalgo acarreta uma rotação interna da tíbia e muitas vezes uma pronação dos pés. Os pés vão ficar pronados, eles vão ficar caídos para dentro. Tá? Então isso aí seria o que a gente chamaria dessa coxa vara. E o contrário seria a coxa valga, tá? Que é esse ângulo maior do que esses 125 graus. No caso, os ligamentos que a gente está vendo aí são os ligamentos colaterais, colateral medial e colateral lateral. São ligamentos que estabilizam a articulação no plano frontal, impedindo os movimentos de adução e abdução da tíbia, tá? Então, são alguns ligamentos bem importantes aí para a gente. E, além desses ligamentos, gente, nós temos esses dois outros ligamentos,
São os ligamentos mais importantes que nós temos aí no joelho, porque sem eles você realmente não consegue desenvolver as suas atividades normalmente. Muitas vezes você tem que operar quando você lesa um ligamento desse, tá? É o ligamento cruzado anterior e o ligamento cruzado posterior. Esses ligamentos, eles são importantes estabilizadores na translação. O que seria translação? Seria a tíbia se deslocar para frente, anteriorização ou posteriorização da tíbia. Então, é a tíbia ir para frente ou ir para trás. E também eles controlam os movimentos rotacionais do joelho. Eles também promovem um controle artrocinemático da articulação durante a flexão e a extensão. Vocês podem ver, o fêmur, ele é grande, ele é comprido, e a tíbia é curta. Então, tem que ter alguém para guiar esse fêmur durante os movimentos de flexão e extensão, deslizando e rolando sobre a tíbia. Quem faz isso são os ligamentos cruzados. O ligamento cruzado anterior, que é esse aqui, ó, ele sai da parte medial da tíbia e vai para a parte lateral do fêmur. Ele resiste à translação anterior da tíbia sobre o fêmur. Então, ele impede que a tíbia se desloque para frente. Já o cruzado posterior impede que a tíbia se desloque para trás. Tá? Então, ele resiste à translação posterior da tíbia sobre o fêmur. E o ligamento cruzado anterior resiste à translação anterior. Então, geralmente, um mecanismo de torção do joelho, quando você torce o joelho, você cai, torce, faz uma rotação interna do fêmur e externa da tíbia, esses ligamentos, então, são rompidos, o cruzado anterior. Ou então, você toma, no caso do cruzado anterior, uma pancada muito forte na parte anterior da tíbia. Isso vai romper a estrutura ligamentar ali do cruzado. E aí, muitas vezes, a pessoa tem que fazer uma cirurgia, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui o que acontece com a pessoa quando ela tem essa lesão de ligamento, tá? Vou mostrar para vocês como que acontece aí, o que você observa, né? Quando a pessoa tem essa lesão de ligamento cruzado. Vou compartilhar a tela com vocês aqui. Só um pouquinho que eu tô... Vou sair da aula aqui. Rotacional isso aí, né? Vocês estão conseguindo ver, gente? Não, né? Tem um filminho aqui, ó. Aqui, ó. O LCD. Tá firme, ó. Tá dando pra ver? Tá aqui, ó. Tá pequeno, não tô conseguindo abrir o filme. LCL, tá bom? Tá vendo? Lá tá dando que ele tá... Tá dando pra ver, pessoal? Não, professor. Tá aparecendo só a tela? E é só um videozinho pequenininho mesmo. Oi? Tá aparecendo só um videozinho pequenininho mesmo. Rotacional isso aí, né? Não tô conseguindo abrir esse vídeo. Mas dá pra vocês verem aqui, gente? Não sei se vai ficar pequenininho, mas observa como que o joelho da pessoa tá todo frouxo, ó. Aqui, ó. Aqui, O ó. LCD. Olha lá, Tá ó. firme, ó. É esse aqui, ó. Esse pedacinho aqui, ó. Não tô conseguindo abrir o vídeo. LCL, tá bom? Deixa eu ver se eu consigo abrir. Lá tá Espera dando um que ele pouquinho. tá meio... É bem interessante isso pra vocês verem a lesão ligamentar, né? Como que acontece isso aí? Abrir com aqui, ó. Deixa eu ver se eu vou conseguir abrir ele aqui. Tá dando. Não sei se o Zoom passa o QuickTime, mas não deixa. Isso aí é... Depois eu mando esse filminho, eu mando para vocês pelo WhatsApp, para vocês poderem ver
como que é essa lesão ligamentar, como que ela vai ser demonstrada, tá? Eu mando pelo WhatsApp. O filminho. Tá? Felizmente não deu para passar, é algum problema técnico, mas depois eu mando para vocês no WhatsApp para vocês verem essa lesão ligamentar. Então, geralmente, essa lesão ligamentar do LCA, pessoal, ela envolve, então, uma fragilidade, né, do ligamento, e a gente tem uns testes. Esse teste, por exemplo, é o teste de Lachman, né? Você pega a tíbia e puxa ela para frente, ela vai se deslocar, e aqui é a gaveta posterior, ou seja, empurra a tíbia para trás e empurra para frente, ou puxa para frente e empurra para trás. São testes que indicam a lesão do ligamento cruzado posterior, no caso de a tíbia ir muito para trás, ou no caso do ligamento cruzado anterior da tíbia ir muito para frente. Então, professor, pois não. A tela não está sendo compartilhada, não. Oh, perdão. Vou compartilhar agora. Agora deu, né? Deu. Beleza. Então, aqui, ó, são os testes que a gente faz para identificar aí a lesão dos ligamentos, tá? Esse aqui é o teste de Lachman. Você pega a tíbia da pessoa e faz uma translação anterior e a tíbia da pessoa vai se deslocar. E o cruzado posterior, né, aqui tem a gaveta anterior, quando você puxa para frente. E a gaveta posterior, quando você puxa, empurra para trás e o fêmur e a tíbia vai se deslocar ali sobre o fêmur. Então, são testes que podem ser feitos para indicar aí a lesão de ligamento. E, além disso, também a ressonância magnética, que vai demonstrar aí a ruptura do ligamento. O ligamento, ele perde a elasticidade dele. O ligamento, ele perde o poder de estabilidade. Então, é como se fosse um elástico que fica frouxo. O elástico perdeu a sua elasticidade. Então, aí não tem muito jeito, o ligamento, ele não reconstrói. Ele não é uma estrutura que tem uma cicatrização cruzada anterior. E aí ele fica frouxo, fica como se fosse um elástico com pouca elasticidade. E aí tem que substituir esse ligamento. Esse ligamento, deixa eu ver o que se passa. Aí, tá avançando. Vocês estão vendo aí, não estão? Não, tá preto. Esse é o filminho da lesão ligamentar. Mas eu vou mandar para vocês pelo WhatsApp para vocês verem. Normalmente, quando a pessoa tem essa lesão de ligamento cruzado, é necessário fazer uma cirurgia. Essa cirurgia ela é feita retirando um pedaço. Uma das técnicas é essa. Retirar um pedaço do tendão patelar, do meio aqui do tendão e do osso da tíbia e um pedacinho do osso da patela. E esse enxerto aqui, ó, de osso, tendão e osso, ele vai ser implantado aqui na tíbia, na parte medial da tíbia até a parte lateral. Então, fura um buraco aqui, com uma furadeirazinha mesmo, e prega esse enxerto que eles tiraram aqui do tendão. Essa é uma técnica. E pode ser feito também usando a mesma técnica, só que usando o tendão do músculo semitendinoso. Tira o semitendinoso, tira o tendão e implanta ele na tíbia desse jeito aí, com um parafuso. Tá? Então, isso é que seria o que é feito para a reconstrução aí do ligamento cruzado anterior. Isso demanda aí um trabalho bastante intenso de fisioterapia, de exercício, né? Para recuperar isso aí em torno de uns 9 meses até 1 ano de trabalho para ver o retorno do atleta ao esporte. Alguns conseguem retornar com a performance completa, outros não. Tá? É uma lesão bastante grave do joelho, essa lesão do cruzado anterior. Como também, gente, estruturas muito importantes do joelho são os meniscos. Os meniscos, eles ficam entre a tíbia e o fêmur, são essas estruturas aqui, essas fibrocartilagens. O menisco medial, ele tem a forma de um C, o menisco lateral ele tem a forma de um O. Eles, então, têm a função de produzir amortecimento de impacto. Ele é uma fibrocartilagem.
ele é um pouco mais duro do que a cartilagem e ele resiste à carga. Então, é um amortecedor que nós temos, tá? Amortecedor de impacto. E aí, quando a gente lesa esse ligamento, esse menisco aqui, por exemplo, seria um corte que a gente vai ter nele. E aí você tem uma lesão ligamentar. Essa lesão ligamentar, essa lesão meniscal, ela pode ser causada de uma maneira traumática, uma torção do joelho que lesa junto o ligamento, ou pode ser uma lesão degenerativa, em que o menisco vai ficando como se fosse puído. Ele vai ficando desgastado, como se fosse um pano puído. E ele pode rasgar. Isso é a lesão meniscal. Tá? Os meniscos, eles absorvem as forças, né, importantes ali em cima da articulação, poupando essa estrutura que está aqui embaixo, que é a cartilagem. E quando você tem o desgaste da cartilagem, você tem o que a gente chama de osteoartrite, que é a degeneração dessa cartilagem. Isso depois pode vir associado a uma sinovite, o joelho pode inchar, você perde o revestimento da articulação, da cartilagem. O osso que está embaixo da cartilagem, pela ausência da cartilagem e do menisco, começa a receber muito impacto e o osso é bastante inervado. A pessoa pode sentir dor na região do osso, da tíbia. Então, isso é um processo que vem decorrente aí da degeneração do menisco, da cartilagem, aquelas alterações que eu falei com vocês, o VAR, o valgo, né? Eles acentuam o estresse em cima dos meniscos. O valgo acentua sobre o menisco medial, que é esse que tem a forma de um C, e o varo, né, o varo, que é aquela parte que fica tortinha, acentua a carga no menisco medial. O valgo, que é aquela estrutura em que o joelho faz como se fosse um V assim, ele vai pegar o menisco lateral. Ele sobrecarrega mais a parte lateral, porque ele fecha mais a parte lateral do espaço entre a tíbia e a fíbula. Tá? Então, aqui nós temos os meniscos. Menisco medial, menisco lateral. Tá? Então, aqui vocês estão vendo os ligamentos, o cruzado anterior e lá atrás o cruzado posterior, que foram seccionados. Tá? Então, isso são aí estruturas muito importantes. Antigamente, há 40, 50 anos atrás, quando você lesava o menisco, era feita uma cirurgia para tirar os meniscos. Então, retirava-se completamente os meniscos. Daí as pessoas tinham muito problema, né? Tinham futuramente, depois de 10, 15 anos, a pessoa apresentava artrose, né? Que é a degeneração da cartilagem, a osteoartrite. Porque o menisco ele ajuda a absorver os impactos. Se você retira o menisco, você vai estar sobrecarregando a sua cartilagem e ela então vai fibrilando, ela vai degenerando e aí vem o que a gente chama de osteoartrite. Tá? Então é importantíssimo preservar os meniscos. Depois de um tempo eles inventaram a artroscopia, que é uma cirurgia em que você não precisa mais abrir o joelho, você identifica através de canos, né, uma fibra óptica, você consegue identificar qual é realmente ali a partezinha do menisco. Pessoal, a aula do professor saiu aí? Saiu para mim. Ele caiu. Deixa eu ficar com pouca bateria. Então, a gente estava falando aqui, gente, dos meniscos, né? Que são essas estruturas que ficam aqui amortecendo os impactos, né, da articulação. Então, são muito importantes os meniscos e eles servem para justamente absorver aí os impactos, produzir essa absorção e com a lesão eles inventaram a artroscopia, que é realizada no sentido de tirar somente o pedacinho que se soltou dos meniscos e não precisa tirar o menisco todo, porque antigamente tirava o menisco todo e isso gerava aí uma degeneração muito grande da cartilagem, tá? Então, seria essa questão aí relacionada à lesão ligamentar e a lesão meniscal. E a lesão também das cartilagens aqui que recobrem o joelho, tá? Na cinemática, gente, o joelho, ele tem 2 graus de liberdade. O joelho não faz só flexão e extensão.
o joelho também tem a capacidade de fazer a rotação. Faz a rotação interna e a rotação externa. Isso só é possível com o joelho dobrado, porque quando você fica com o joelho esticado, você vai ter aí uma tensão do ligamento colateral medial e do ligamento colateral lateral, que limitam aí a nossa capacidade rotacional. Quando você está com o joelho esticado, quem roda é o quadril. Aí você vai fazer rotação externa e interna do quadril. No caso, o joelho, então, a amplitude de flexão é em torno de 130 a 140 graus, a extensão é em torno de 5 a 10 graus, a rotação medial em torno de 10 a 15 graus e a rotação lateral de 20 a 30 graus. A rotação externa é maior do que a interna. E quem vai limitar esses movimentos são os cruzados, são os colaterais, tá? São aí, então, as estruturas que vão limitar aí as nossas ADMs, as nossas amplitudes de movimento, tá? Então, aqui a gente vê o movimento de flexão, ela é em torno de 140 graus, e a extensão ela é em torno de 5 a 10 graus. Tem pessoas que têm mais amplitude, que a gente chama de hiperextensão do joelho. Geralmente essas pessoas têm uma frouxidão ligamentar, elas têm os ligamentos mais frouxos, e isso faz com que ela consiga uma amplitude maior de extensão do joelho do que os 5 graus normais aí. E aqui a gente vê o fêmur estando movimentando, e aqui a gente vê a tíbia movimentando sobre o fêmur que está fixo. Então, aqui eu tenho o fêmur fixo e a tíbia movimentando. Aqui eu tenho a tíbia fixa e aqui o fêmur se movimentando. Então, eu falo que isso é um exercício com a cadeia cinética aberta, porque o segmento distal está livre, e aqui um movimento em cadeia cinética fechada, porque o segmento distal ele está preso ao solo. Então, isso é a flexão e extensão que eu consigo fazer. Eu posso fazer um banco extensor, eu posso fazer um leg press, um agachamento, então eu estou usando essas variações de movimento. Tanto a tíbia pode se mover, quanto também o fêmur pode se movimentar. Tá? Aqui, gente, então é aquilo que a gente chamaria de geno recurvatum, que é essa curvatura excessiva da tíbia, essa hiperextensão dos joelhos. Isso geralmente está associado a uma fragilidade da cápsula posterior, a um excesso de flexibilidade. E aí pode ser que a pessoa tenha uma flexibilidade excessiva também do dedinho, ela consiga encostar o dedinho muito facilmente, fazendo mais de 90 graus. Ela consegue encostar o dedo, o polegar, muito facilmente no braço. Ela tem uma hiperextensão do cotovelo, o cotovelo é muito hiperestendido. Então isso indica que ela tem uma frouxidão ligamentar, ela tem uma hiperfrouxidão ligamentar, um excesso de flexibilidade dos seus ligamentos. Isso pode acontecer de maneira local ou pode acontecer de maneira generalizada, em que ela tem o cotovelo, o dedo, o joelho, né, o ombro muito flexível. Essas pessoas têm que tomar cuidado, porque elas têm uma fragilidade ligamentar e isso pode predispô-la a instabilidades, principalmente o ombro, o joelho, né? Elas podem lesar esses ligamentos com mais facilidade e ter lesões mais sérias, tá? Então, isso é o que a gente chamaria de hiperextensão do joelho, também chamado de geno recurvatum, que é essa curva que aparece aí no joelho. No caso, gente, o joelho, ele pode fazer uma rotação em que a tíbia se move. Então, lembrando aqui, ó, você tem aqui o fêmur, aqui o joelho está dobrado. Eu estou sentado, por exemplo. Quando eu rodo o meu pé para fora, eu estou fazendo rotação externa do joelho. Quando eu rodo o meu pé para dentro, eu estou fazendo rotação interna do joelho. Tá? E isso seria com o fêmur parado e a tíbia movimentando com o joelho fletido. Então, aqui eu tenho rotação externa da tíbia e aqui eu tenho rotação interna da tíbia. Tá? O joelho está fletido a 90 graus. Pode acontecer também, gente, da gente ter movimentos em que você tem a tíbia parada, que é quando você está em pé, por exemplo. Se você estiver em pé com o pé no solo, o fêmur é que vai girar. Então, aqui você vai ter a rotação externa do fêmur e aqui você vai ter a rotação interna do fêmur. Tá? Então, eu posso mexer tanto a tíbia quanto o pé estando fixo, a tíbia não consegue se movimentar, eu vou então proporcionar uma movimentação de rotação interna e externa do fêmur sobre a tíbia que está fixa.
Então, toda vez que você move o seu joelho, sentando, esticando o joelho, ele também, se a tíbia está fixa, ele vai se movimentar internamente ou externamente, tá? Então, quando você estica o joelho, existe uma rotação interna do fêmur sobre a tíbia. Quando você dobra o joelho, uma rotação externa, tá, do fêmur sobre a tíbia, tá? Se eu estou em cadeia cinética aberta aqui, ó, toda vez que eu estico o meu joelho, a tíbia roda externamente sobre o fêmur, né? Quando eu estou na cadeia cinética fechada, toda vez que eu estico o meu fêmur ele roda internamente sobre a tíbia, tá? Então, são movimentos que vão acontecer de rotação. São as rotações interna e externa da tíbia acontecendo aí o tempo todo, tá? Então, são movimentos que vão proporcionar para a gente um encaixe da articulação do joelho. O joelho não é simétrico, os côndilos não são simétricos. Então, para que haja uma boa biomecânica do joelho, é necessário que haja esses mecanismos de rotação interna e externa da tíbia, ou, se a tíbia está fixa, rotação interna e externa do fêmur. Isso é muito importante para que haja uma boa congruência articular. Quem comanda isso também são os ligamentos cruzados anterior, posterior, os colaterais. São ligamentos que têm importância, né, nesse guiar o fêmur ou guiar a tíbia, proporcionando aí um equilíbrio de movimento entre as nossas articulações, entre os nossos ossos do fêmur e da tíbia. Tá? Tranquilo aí? Muito bem. Então, gente, esses movimentos, né, do joelho, que são 4, como a gente viu, a flexão, a extensão, a rotação interna e a rotação externa, elas vão acontecer através da ação de músculos que vão cruzar tanto o quadril quanto o joelho. O primeiro deles, que tem importância para a gente aí, é o quadríceps. É um dos músculos mais importantes que nós temos no joelho. Ele tem como principal função amortecimento de impactos. Então, ele é uma estrutura que a principal função do quadríceps não é esticar o joelho, é fazer frenagem do joelho, é absorver as cargas que são impostas ao joelho quando a gente salta, quando a gente agacha. Então, ele tem função de fazer frenagem. Essa contração excêntrica do quadríceps, quando a gente agacha ou quando a gente vai fazer um exercício excêntrico, é muito importante porque isso é que vai diminuir a carga sobre as estruturas passivas, no caso, os tendões, os meniscos, as cartilagens. Então, a fraqueza do quadríceps, ela é muito danosa aí para o nosso corpo. Ela é uma estrutura que vai sobrecarregar muito o joelho na sua ausência, tá? Principalmente a articulação, cartilagem. E muitas vezes também, quando a pessoa tem um problema no joelho, a primeira coisa que vai ser inibida é o quadríceps. A pessoa vai ter uma fragilidade muito grande do quadríceps. É um músculo muito importante de ser trabalhado, de ser fortalecido. O quadríceps ele é formado, como o próprio nome indica, pelo reto femoral, que dos músculos do quadríceps ele é biarticular. Ele passa pelo quadril, ele sai da espinha ilíaca anterior inferior, da borda do acetábulo e vem descendo e vai para a tuberosidade da tíbia. É um dos formadores do nosso tendão quadricipital e do nosso ligamento patelar aqui embaixo, tendão do quadríceps, né? Então, ele é um músculo que tem uma função biarticular. Ele é flexor do quadril e extensor do joelho. Além do reto femoral, nós temos o vasto medial. Vasto medial, nós podemos dividir em duas fibras. Fibras que são mais longitudinais e fibras mais oblíquas, que se inserem mais obliquamente sobre a patela, produzindo uma tração que medializa a patela, que joga a patela para dentro. E se opondo a essa força, nós temos o vasto lateral, que tende a jogar a nossa patela para fora. Então, o equilíbrio dessas duas musculaturas, vasto medial, vasto lateral, é muito importante no funcionamento do nosso joelho. É muito importante para que haja um equilíbrio da patela, para que a patela deslize certinha sobre o fêmur. Quando isso não acontece, aí nós temos uma possibilidade de ter um desgaste mais precoce, mais acentuado da cartilagem. Você pode ter dores ao agachar, porque a patela vai perder aquele equilíbrio de deslizamento sobre o sulco troclear, que é onde ela desliza. E uma das causas da origem dessas dores é justamente a sincronia de contração do vasto medial com o vasto lateral, ou a fragilidade no tempo de ativação do vasto medial em relação ao vasto lateral.
né? Você tem vários fatores, atrofia mesmo muscular do vasto medial em relação ao vasto lateral e a banda iliotibial, que é essa outra estrutura que passa aqui lateralmente também, né? Então, são estruturas que podem aí, né, interferir nesse equilíbrio da articulação fêmur-batelar e ser um fator gerador de dores para os indivíduos, tá? Então, quadríceps. No caso, os músculos flexores, nós temos os isquiosurais. A gente fala isquiosural porque essa região posterior da perna aqui a gente chama de região sural. Então, isquiosurais são o semitendinoso, o semimembranoso e o bíceps femoral. São os 3 músculos aí importantes. O semitendinoso e o semimembranoso, como a gente já viu, eles são mediais, eles ficam na região medial, né? Na parte medial. E o gastrocnêmio, ele fica, o bíceps, ele fica na parte lateral. Então, os isquiosurais, semitendinoso e semimembranoso se inserem na parte medial da tíbia, enquanto que o bíceps femoral, que não está representado aqui, se insere na cabeça da fíbula. Tá? Então, são músculos, todos os 3 são chamados em conjunto de isquiosurais. Eles têm um conjunto único aqui de tendão que sai da tuberosidade isquiática. O bíceps tem a cabeça curta também, que é auxiliar aí da flexão, que ela não passa pelo quadril, ela é mais baixa, ela morre aqui, ela começa aqui e morre também no mesmo lugar. Além dos isquiosurais, temos também o gastrocnêmio, que é o músculo do tornozelo, mas que a origem dele é nos côndilos do fêmur, né? Aqui na região dos côndilos medial e lateral do fêmur, por isso o gastrocnêmio tem uma ação no início da flexão do joelho. Podemos observar aqui também o sartório, que ele passa atrás do eixo do joelho, sai da espílica antero-superior, vem descendo, insere na parte medial da tíbia, aqui, aquele lugar que a gente fala com vocês, que é a pata de ganso. O sartório, está aqui, o grácil, que é um dos adutores, e o semitendinoso, que é, então, formador aí da nossa pata de ganso, né? É uma região que muitas vezes gera dor, a pessoa tem inflamações dessa pata de ganso. Temos também o grácil, né, que passa atrás da articulação, e o poplíteo, que é esse pequeno músculo que também atua uma alavanca muito pequena para fazer a flexão do joelho. Então, seriam os flexores que nós temos. Isquiosurais, semitendinoso, semimembranoso e bíceps, gastrocnêmios, sartório, grácil e poplíteo. Tá? Então, são músculos que têm função de produzir flexão do nosso joelho. As ações de rotação, gente, elas são feitas por esses mesmos músculos. E pensando, por exemplo, no bíceps, né? As 2 porções, porção longa e porção curta. Elas se inserem na cabeça da fíbula, que é aqui, ó, né? Então, quando ele se contrai, quando o bíceps se contrai, ele roda a tíbia externamente. Então, o bíceps é um rotador externo da tíbia. Tá? O tensor da face lata também, ele passa, ele sai lá do quadril, vai inserir na tíbia, na parte lateral da tíbia, no tubérculo de Gerdy, que a gente chama. Então, esse local é o local também que vai proporcionar movimentos de rotação externa. Então, quem são os rotadores externos do joelho? É o bíceps femoral e o tensor da face lata através do trato iliotibial, certo? Esses, então, seriam os rotadores mediais, bíceps e tensor da face lata. Os isquiosurais mediais, por sua vez, eles são o sartório, o grácil e o poplíteo, né? Os rotadores mediais. Semitendinoso, semimembranoso, sartório, grácil e poplíteo, aqueles músculos que se inserem na parte medial da tíbia. Então, eles têm capacidade de rodar a minha tíbia internamente. Sartório, grácil e poplíteo. Sartório, grácil e o semitendinoso, eles formam o que a gente chama de pata de ganso. A pata de ganso é responsável também pela rotação interna da tíbia, proporcionando aí, então, esses nossos movimentos do nosso joelho. Flexão, extensão, rotação externa e rotação interna, que são aí, então, importantes aí na movimentação natural, no movimento correto do nosso corpo. Tá? Aqui, gente, a gente vê uma visão do joelho de frente, né? Observando aqui, então, a nossa patela, nossa articulação patelo-femoral. Então, você tem aqui o tendão do quadríceps, você tem aqui o vasto medial, oblíquo e longo,
você tem aqui o vasto lateral, tem o tendão, né, patelar, também é chamado de ligamento patelar, porque ele sai de um osso e vai para outro. E aqui o tendão quadricipital, que é o tendão da inserção do quadríceps sobre a patela, mas isso aqui se une depois e vai descendo. No joelho, a gente tem também essas estruturas aqui, ó, que chamam retináculos. Tem o retináculo lateral, o retináculo medial, seriam como se fossem tecidos conjuntivos que fixam a patela sobre o fêmur, tá? E aqui a gente vê a lateral, o nosso tensor da face lata, raspando aqui, passando na parte lateral, inserindo na tíbia, no tubérculo de Gerdi, que é essa partezinha aqui. E aqui a gente vê, né, a gente vê aí a patela, vê os retináculos, certo? Então, são estruturas que são muito importantes para a gente aí, no termos da estabilidade do nosso joelho, na estabilidade da patela e no bom funcionamento aí do nosso corpo. Tá certo, gente? Então, é isso. Dúvidas por hoje, pessoal? Não? Então, eu vou deixar essa aula disponível e a próxima aula a gente vai ver o tornozelo e o pé. E na outra semana, sem ser a próxima que vem, nós vamos fazer uma provinha, tá? Que é uma prova dessa matéria que a gente já viu até agora, tá? Então, vocês dão uma estudada aí nos movimentos, nos músculos, e nós vamos fazer a próxima aula, analisar também alguns movimentos, e vamos, então, na próxima, daqui a 15 dias, fazer a nossa primeira avaliação, certo? E aí vocês dão uma estudada principalmente nos músculos, nos movimentos, nos tipos de contração, para a gente poder trabalhar com vocês aí. Tá bem? Dúvida? Professor, como que vai funcionar a prova? Aí eu vou botar aqui um movimento, vocês vão analisar e vão me mandar para mandar a prova, né? Mandar online. Vou montar ela ainda. Vai ser online, vai ser na hora. Tem que estar todo mundo presente. Tá? Beleza, obrigado. Valeu. Então, pessoal, vou interromper, vou botar essa aula no site nosso, lá no nosso YouTube, tá? E aí vocês podem acessar depois e passa para as pessoas que não assistiram, tá bom? Boa noite, então, para vocês.